Mas olha, está na hora da gente falar, claro, dessa vitória da França em cima do Marrocos por 2-0. Ontem aqui na live eu estava brincando que a vitória da Argentina por 3-0 em cima da Croácia deixava a derrota do Brasil maior. A derrota de Portugal diante do Marrocos fica menor diante desse Marrocos que impôs algum problema para a França, o show? Sem dúvida, você tem razão, Xande. Quer dizer, na medida que se achava que o Marrocos era pura defesa, né? E hoje, ao eles tomarem um gol com menos de 5 minutos, eles têm que rever completamente seus planos, partem para cima, criam boas situações, tiveram chances de empatar reais, assim, claro que a França também teve uma chance ali de fazer um 2-0, particularmente com o Giroud, mas assim, o Marrocos ofereceu um futebol bonito, ofereceu um futebol com possibilidades ofensivas muito reais, assim, então foi um jogo de igual para igual, onde eu diria que até que o 2-0 foi um pouco generoso para a França. Sim. Era um jogo mais para 2-1, era um jogo para 1-0, que até tinha um resultado que eu tinha achado que ia ser ontem. Mas, assim, a diferença foi pequena. A diferença foi, em termos de bola, menor, né, do que uma clara autoridade do favorito. Né? A França era a favorita? Era. É o melhor time? É. Mas 2-0 foi generoso. Rolim, para uma equipe que se defende e tem o seu bloco defensivo como a sua principal característica, tomar um gol antes dos 10 minutos desmorona tudo? Desmorona porque você trabalha num bloco baixo, né? É um time que é defensivo sem ser uma retranca. É um time que é defensivo sem ser só defesa. É um time que tem uma saída boa pelo lado direito, quando juntam ali Ziyech, Hakimi, Onari. E é um time que tem um lado esquerdo que acelera com o Buffal, e tem o En-Nesyri, que a gente viu que ele dentro da área, ele consegue pegar uma bola acima do que o Cristiano Ronaldo já pegou. Mas é um time que se notabilizou pela defesa, né? Um time que não tinha tomado gols, né? Não sei o gol contra. Mas concordo com o show, a França era favorita, era bem favorita, até pela profundidade do elenco da França. A França chega nessa Copa sem alguns dos seus principais titulares, perde seu lateral esquerdo titular, perdeu 2 jogadores para gripe para esse jogo, e mesmo assim controlou o jogo. Agora, a gente viu também que o Marrocos foi para cima, uma bola de uma bicicleta ali que se entra, o estádio vem abaixo, e tem isso também, que é difícil você ter em Copa, que é a influência da torcida num jogo. Hoje, atualmente para mim, não sei se para vocês, a torcida influenciou. A torcida ajudou a deixar Marrocos viva no jogo. Ontem aqui na nossa live, se a gente pegar a maior parte do nosso papo ontem foi falando de Messi, né? Porque ele concentrou os holofotes. Mas o Mbappé, ainda que tenha feito um jogo bom, um jogo ok para suas características, ele não tomou os holofotes e o Messi continua uns passos à frente aí nessa briga por melhor da Copa do Mundo. Eu diria que eu estou um pouquinho decepcionado com o Mbappé. Por quê? Porque o fato de Marrocos ter levado o gol no começo e o Marrocos ter se saído mais fez com que o Mbappé tivesse, teoricamente, mais espaço para jogar no contra-ataque. Quer dizer, ele teria mais espaço para jogar com a velocidade dele, que é uma das grandes características do Mbappé, que é o diferencial do Mbappé, dependendo da bola ótima que ele joga, mas assim, ele quando acelera, ele liga o turbo, né? Liga o Kers, né? Aquele lá do Fórmula 1 para ultrapassar. E ele não foi assim tão, né, com exceção do lance do segundo gol, eu achei que o Mbappé ficou um pouco aquém do que a gente esperava, particularmente porque tinha espaço para ele jogar. E a gente espera muito do Mbappé. E quando o Deschamps bota o Thuram pela esquerda e o Mbappé pelo meio, aí eu acho que talvez ele tenha perdido, não sei por que ele decidiu isso, eu teria deixado o Mbappé na esquerda e empurrado o Thuram para o meio. Mas, enfim, decisões do técnico. O que eu acho que nessa brincadeira, nessa discussão de nós, torcedores, jornalistas, sobre o Messi e o Mbappé, é que o Messi está num momento de ascendência, né? Tem o passe maravilhoso dele num jogo, depois tem a jogada maravilhosa dele num jogo contra a Croácia, e ele está assim, enquanto que eu diria que a situação do Mbappé está numa certa descendência. Então, claro que é uma final, claro que o Mbappé pode tirar que zera tudo o que aconteceu para agora. E claro que os dois estão empatados ali com 5 gols, o Messi tem 3 assistências, o Mbappé tem 2, mas assim, é claro que para qualquer um dos dois, a vitória, diria que seria uma vitória pessoal também, né? Os dois estão querendo essa vitória não só do time, mas gostariam também de ter a vitória pessoal. Vamos voltar então? 2018, a França não encanta, 2014 a Alemanha encanta? Não. Tem um 7-1 ali, que não, ali é um
Ali é um acaso do destino. Não é uma Alemanha maravilhosa, é um Brasil ridículo. 2010, Itália. 2010, Espanha, perdão. A Espanha tinha mais eu diria que a Espanha tinha um bom futebol. A Espanha tinha um problema de fazer gol, né? Que é um eterno problema da Espanha fazer gol no futebol espanhol. Inclusive, é difícil você ver grandes artilheiros espanhóis. Mas assim, mas era uma seleção que tinha um futebol bonito, muitas vezes vistoso ali em 2010. 2006 ali eu acho que aí a França e a Itália não encantou. Eu diria que a França teve mais momentos bonitos em 2006 do que em 2018, por exemplo, claro. Também um Zidane que eu acho que não tem equivalente agora nessas seleções, não tem o Zidane. 2002 aí o Brasil, 2002, aí indiscutivelmente há um encanto do Brasil. Sim, mas também com alguns momentos de muita sorte, né? Como o jogo da Inglaterra, né? Isso lembrando que o Rolim falou, que esse primeiro gol da França é um erro do zagueiro muito claro. Você como zagueiro, você só se antecipa se você tiver muita certeza. Senão, você muito menos se joga no chão. Porque se você se joga no chão, bom, nessa velocidade do futebol atual, você virou 5 voltas atrás. Então, o que você faz? Deixa o cara pegar a bola, deixa o cara girar. Você nem marca drible, você marca chute. Então, é um erro muito básico. Né? É um erro muito básico do zagueiro. Agora, lembrando, esse zagueiro era reserva. A zaga do Marrocos estava destroçada. Eles perderam 3 zagueiros machucados, né? Então, eu entendo assim, que o Marrocos também não tenha seus zagueiros maravilhosos assim. Mas esse ímpeto do Marrocos muitas vezes atrapalhou o Marrocos. Quer dizer, essa coisa de jogar, sabe, e se lançando para cima, tem um lado épico, mas tem um lado que você tem que ser mais esperto, e a França é. A gente estava falando aqui nas últimas lives do War do futebol, né? Conquistou a Península Ibérica e parou. A gente estava, inclusive, falando sobre questões militares ontem, na França. Mas, do ponto de vista do Marrocos, né, Rolim, é um título de Copa do Mundo para eles, praticamente, né? Vai ficar para a história para eles. Vai ficar para a história. Primeira seleção africana que chega na semifinal, primeira seleção árabe que chega numa semifinal. E, puxando um pouquinho essa arrebenta que trouxe o show, você pega o grito de guerra da torcida do Marrocos, é Dima Maghreb, né? E Maghreb é tudo noroeste da África, Marrocos, Tunísia, Argélia. Então, tem uma irmandade ali de cima da África Árabe que torce para Marrocos, e é um time, sim, feito com um scout de imigrantes pela Europa. Tem jogadores ali que são nascidos na França, jogadores que são nascidos na Holanda. O Walid Khedira, que foi expulso no último jogo, é nascido na Itália, né? E ele foi um scout para virar um marroquino e defender a seleção, né? Fora o produto mais bem acabado, que é o Hakimi, que é madrilenho, né? O Hakimi é nascido na capital da Espanha. O próprio Regragui, né, o treinador. O Regragui é um cara da periferia de Paris, de Corbeil-Essonnes, do lado ali de Paris. Quer dizer, ele representa exatamente essa figura que é francesa e a marroquina, né? Quer dizer, ela tem nos dois essa coisa. A relação entre os governos está muito ruim nesse momento, porque por questões de imigração. A França dava uma cota, um número de marroquinos que podiam emigrar todo ano para a França, e ela diminuiu pela metade essa cota, porque ela queria também ter o direito de expulsar quem veio de maneira ilegal. E o governo do Marrocos não aceitou. Então, desses últimos 2 anos, o clima é muito ruim. Cara, Rolim, se a gente olhar o filme, o retrospecto, talvez a Argentina fosse favorita. Mas eu acho que futebol é fotografia e é presente. Tá contigo, tem essa visão também de que a França, na lupa, ali chega como favorita, ou você acha que nem precisa de lupa para dizer sobre esse favoritismo? A França chega como um pouco favorita, mas do outro lado tem um cara chamado Messi. E aí eu estou com o show. O Messi está sendo mais fundamental do que o Mbappé nessa Copa. O Messi tem decidido os jogos. O passe reverso que ele encontra o Molina contra a Holanda é um negócio para você moldurar, sabe? Só existe o espaço porque ele cria o espaço, porque ele balança em cima do Ake, e depois aquele espaço que ele viu ali na visão periférica há 1 segundo atrás, ele ainda consegue ter a técnica para acertar, sabe? E para um lateral, né? Que no jogo que a Argentina vai com 3 zagueiros e coloca um lateral para fazer a função do Di Maria, que aí culturalmente é muito mais fácil para a Argentina fazer isso
do que para o Brasil. Isso é outra história também que a gente tem que começar a tocar nas feridas, né? De vez em quando a gente tem que dar um passo atrás e ser mais sólido do que circo, né? Ser um time mais pragmático do que um time protagonista. E até para essa final, que eu vejo a França como coletivo, um time favorito, mas a gente tem um Messi do outro lado, e um Messi que já teve na sua caminhada companheiros como Tevez, Pipita Higuaín, Kun Agüero, Dybala, e está se dando bem com um garoto, com o Julián Álvares, que tem um drama para resolver, porque ele sai da Copa para virar novamente reserva do Haaland, né? Não sei como é que o City vai resolver essa bronca, não dá para jogarem os dois juntos, ou normalmente não é assim que o Guardiola faz, mas a gente tem uma final que eu acho que as duas equipes elas vão se ajeitar um pouquinho. A França já se ajeitou um pouquinho hoje. A Argentina contra a Holanda, ela muda a maneira de jogar. A Argentina contra a Croácia, ela muda a maneira de jogar. A gente tem escutado muito, falando, não, a Argentina botou 4 no meio de campo contra a Croácia. Na verdade, o Julián Álvares, que não é meio-campista, ele tira o Brozovic do jogo. E acho que foi o que faltou a gente fazer. Não seria o Neymar, esse jogador, teria que ser o Richarlison, mas o Richarlison, desde o começo do jogo nosso contra a Croácia, a gente vê que ele não está 100%. Né? Então, Copa tem muito de chegar bem, de ser favorito, mas a gente tem que entender que um torneio mata-mata, né? Um gol condiciona um jogo. O gol de hoje condicionou o jogo. Marrocos teve que sair. O gol cedo da Argentina contra a Croácia condiciona o jogo, sabe? O pênalti que foi dado para a Argentina e que não foi dado para a gente, eu nem acho que era para ser, aquela mão do Ivanovic na bola, muda uma partida. Se você acertar o pênalti, lógico, né? A Inglaterra teve e poderia ter tido outra sorte contra a França, mas perdeu o pênalti. Então, eu acho que nessa final a gente vai ver ajustes de parte a parte dos times e culturalmente, de novo, eu acho mais fácil as seleções aceitarem esse ajuste, ainda mais uma Argentina, que já foi campeã em 78, menotista, com o time mais para frente, já foi campeã em 86, bilardista, com o time mais para trás, num 3-5-2, que o Maradona era um dos atacantes, quase um 3-6-1, e eu não me assustaria se a Argentina viesse com 3 zagueiros para essa final, Xande e o Shoa. Para fechar, né, na Argentina, você que conhece tanto a geopolítica da bola, né, a geopolítica das coisas, né, na Argentina há um sentimento quase de religião pelo Maradona. Sim, com certeza. E é a Copa do Mundo em que o Maradona não está mais aqui neste mundo, né? Sim. Acho que, será que... E até a própria música que eu citei anteriormente diz que agora do céu podemos ver Maradona, que agora está orientando pelo Messi. Putz, é mais um ingrediente nessa história roteirizada para a Argentina. É um lado místico, né, deles. Existe uma igreja maradoniana, mas eu acho assim que tem uma coisa que é muito clara. O Pelé é um ídolo muito melhor do que o Maradona e do que o Messi. Entendeu? O Pelé ele representa para o futebol mundial uma coisa muito mais bonita, né, do que o Maradona e o Messi, como personalidade, como gentileza, como sorriso, como bom exemplo. O Pelé é mais. Eu acho que isso é inevitável. Uma coisa é você comparar o futebol, mas assim, para o ímpar, quem você quer de ídolo, Pelé 10-0. Eu também fico com essa também, assino embaixo.